E se eu te dissesse que o Supremo Tribunal Federal pode ter alterado uma decisão judicial depois dela já ter sido publicada, e tudo isso para desfazer uma manobra política da Câmara dos Deputados? Parece roteiro de série política, mas é o que está por trás do caso do delegado Alexandre Ramagem. No centro dessa polêmica está a decisão da Câmara de suspender o andamento da ação penal contra Ramagem. E junto com ele, contra outros denunciados no inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A base para isso? O famoso artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que permite ao Congresso sustar processos contra parlamentares por crimes cometidos após a diplomação. Só que o STF não só não engoliu a decisão, como deu uma resposta rápida, silenciosa e polêmica. Tudo começa no dia 7 de maio de 2024, quando a Câmara aprovou, por ampla maioria, a suspensão do processo contra Ramagem e outros envolvidos, com base na prerrogativa constitucional. A decisão teve efeito imediato. Celebração nos bastidores, fogos virtuais e manchetes, dando conta de uma vitória da articulação política bolsonarista. Mas a reação do STF não demorou. No dia seguinte, uma certidão anterior, assinada pela secretária da primeira turma, foi simplesmente republicada com alterações. Onde antes dizia apenas que a Câmara poderia suspender a ação contra Ramagem por crimes cometidos após sua diplomação, agora passaram a constar 2 crimes específicos: dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em outras palavras, o STF corrigiu, depois dos fatos, o que antes era uma margem interpretativa mais ampla, fechando o cerco e delimitando o que poderia ou não ser sustado. A crítica principal? Essa mudança não foi deliberada novamente pelos ministros da turma. Não houve nova votação. Não houve registro de novos votos. E isso levanta uma suspeita gravíssima. Teria o Supremo alterado uma decisão judicial para se sobrepor a um ato legítimo do Legislativo? A deputada Bia Kicis, por exemplo, classificou a alteração como adulteração de julgamento, algo que, segundo a lei do impeachment, poderia configurar crime de responsabilidade de ministros da Corte. Nesse ponto que a história ganha uma dimensão ainda mais inquietante. O gesto da Câmara pode ter sido politicamente questionável, como argumentam alguns juristas, mas a reação do Supremo, silenciosa e aparentemente manipulada, acende um alerta sobre os limites da separação entre os poderes. E há algo que esse episódio escancara, é o colapso institucional em câmera lenta que vivemos no Brasil. Não se trata apenas de uma disputa jurídica ou de interpretação constitucional. Estamos diante de um embate político entre poderes, com o judiciário, mais uma vez, assumindo o papel de protagonista num terreno onde deveria atuar com contenção. Mas quando a toga decide legislar no lugar da Câmara, quem vigia os vigias? Vamos recapitular o ponto-chave. A Constituição permite que, após a diplomação, o Congresso suste processos penais contra seus membros. A Câmara aplicou essa regra ao pé da letra, talvez de forma ampla demais, ao estendê-la também a outros réus que não são parlamentares. Foi uma jogada política? Sem dúvida. Mas dentro da margem que o próprio STF havia dado ao não especificar quais crimes estariam em jogo, a brecha estava aberta. Só que, em vez de contestar o ato por vias regimentais, o que se viu foi algo muito mais perigoso: a reinterpretação retroativa de uma decisão judicial. A ata original da primeira turma não especificava crimes. Dias depois, após a decisão da Câmara, ela é republicada já delimitando os 2 crimes que estariam dentro do alcance da suspensão. Detalhe: sem nova sessão, sem novos votos, sem publicidade. Um gesto silencioso, mas ensurdecedor em suas consequências. O recado é claro: o STF está disposto a corrigir a política com a caneta. Mas aí surge a questão que ninguém quer: fazer em voz alta. E quem corrige o STF? O episódio lembra práticas de regimes onde decisões oficiais são alteradas de forma técnica para acomodar interesses superiores. Parece exagero? Então por que tantos juristas, mesmo os mais discretos, reagiram com perplexidade à retificação da ata? Não estamos falando de uma vírgula corrigida, mas de uma nova delimitação do alcance constitucional de um direito do parlamento. Nesse clima de tensão institucional, o STF acaba por alimentar a narrativa de que age politicamente. E quando isso acontece, sua legitimidade começa a ruir. O judiciário é forte quando é imparcial. Quando se torna ator político, vira parte do problema. E no caso Ramagem, por mais que a decisão da Câmara possa ser criticada, o STF não tinha o direito de reescrever sua própria decisão já publicada.
Isso fere o próprio alicerce da segurança jurídica. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui, é porque se importa com o que está acontecendo no país. Então, deixa eu te fazer um convite direto. Se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não entrega manchete mastigada. A gente esmiuça os bastidores da política sem filtro. E aproveita para comentar. Você acha que o STF passou do ponto? Ou a Câmara é que forçou a barra? Vamos debater com seriedade. O caso Ramagem não é só sobre um deputado, nem só sobre os atos de 8 de janeiro. É, acima de tudo, um espelho do momento em que o Brasil se encontra. Um país onde o equilíbrio entre os poderes virou um campo de batalha silencioso. Onde as decisões não nascem do debate público, mas de canetadas e articulações nos bastidores. Mais grave nesse episódio não é a Câmara tentar proteger seus aliados políticos. Isso, certo ou errado, faz parte do jogo parlamentar. O problema maior é quando o Supremo, que deveria ser o árbitro imparcial, age como jogador, corrige decisões depois do jogo iniciado e ainda nega que tenha feito qualquer mudança substancial. Isso não é interpretação. Isso é manipulação, de forma e conteúdo. Quando o Supremo muda uma certidão para restringir algo que antes era amplo, sem deliberação formal, sem transparência, elimina sua própria autoridade. E pior, alimenta a ideia, cada vez mais popular, especialmente entre os setores conservadores, de que a corte age como um partido político com superpoderes. E nesse cenário, não há ganho. A confiança institucional se deteriora e o custo é alto. Polarização, descrença, ressentimento. Mas vamos além. O caso Ramagem escancara um erro recorrente da direita brasileira: apostar na força política das instituições sem entender como elas operam de fato. Ao sustar a ação de forma genérica, a Câmara se expôs ao contra-ataque jurídico que já era previsível. E ao não dominar os detalhes do jogo institucional, abriu espaço para o STF retomar o controle, ainda que de forma questionável. Por fim, o que sobra para nós, cidadãos comuns, é a sensação de estarmos à mercê de uma guerra fria entre instituições onde o interesse público vira apenas retórica. A democracia não vive só de eleições. Ela vive da confiança nas regras, nos limites e no respeito mútuo entre os poderes. E nesse caso, todos os lados falharam. Agora quero ouvir você. Depois de tudo isso, o que você aprendeu sobre o funcionamento real da nossa democracia? Você acha que ainda há equilíbrio entre os poderes no Brasil? Já viveu alguma experiência em que sentiu o peso do sistema de justiça sobre escolhas políticas? Conta pra gente nos comentários. Esse canal é para quem quer entender política além dos rótulos. E se esse vídeo te trouxe clareza sobre o caso Ramagem e o que ele representa, considera se inscrever e compartilhar. Aqui a gente não faz propaganda política, faz jornalismo crítico com análise de verdade.